em um momento da nossa vida, nós recebemos a Tua palavra, nós recebemos ela no nosso coração, nós tomamos posse, nós entregamos a nossa vida a Ti, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, muitas coisas fizeram com que a nossa fé se enfraquecesse. Porque muitas vezes nós oramos e as coisas não aconteceram, nós aguardávamos que as coisas saíssem de uma forma, mas elas saíram de uma outra maneira. Muitas promessas que nós aguardávamos e aguardamos ainda, deixaram de se cumprir, e tudo isso, ó Deus, abalou a nossa fé. Mas nós sabemos que a fé é um muro essencial na nossa vida. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé nós não conseguimos vencer o nosso dia, a nossa semana. Por isso eu te peço, Pai amado e querido, restaura o muro da nossa fé. De alguma maneira, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, que foi liberada aqui. Então nós precisamos identificar essas vozes, saber quando a voz vem de Deus e dizermos amém, assim seja, e sabemos quando a voz vem do diabo, vem de Satanás, e dizer você está repreendido em nome de Jesus. Por isso eu quero hoje, nesse breve estudo aqui, orar pela reconstrução do muro da fé. E você pode escrever aqui, Senhor, restaura a minha fé. Nós precisamos crer em Deus para que a nossa vida seja reconstruída. A Bíblia fala muito a respeito da fé, a respeito da importância de desenvolvermos a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós sempre meditamos e refletimos na palavra de Deus, para que nós obtenhamos do Senhor fé. A vida pode ser muito difícil, irmãos, mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer em Deus, crer que Ele existe e que Ele é o galardoador de todas as coisas. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento. Olha só, eu estou orando pela reconstrução dos muros. Ontem eu orei pela reconstrução da vida espiritual, que é um pilar na vida do cristão, a vida espiritual. E hoje eu estou orando por um outro fundamento, que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza. A fé não é a esperança. É a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Isso é fé. Embora eu não veja, embora muitas vezes eu não sinta, mas eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador e que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu quero orar hoje para que o Senhor restaure a sua fé, para que Deus renove a sua fé, para que você saia daqui desse momento de oração com um coração carregado de fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Talvez você não esteja vendo as coisas acontecerem ainda, você não esteja percebendo com seus olhos, mas você precisa continuar crendo. No reino de Deus, não é ver para crer. Muitas pessoas são assim. Não, eu preciso ver para eu acreditar. Se eu não ver, eu não acredito. Você já viu pessoas assim? Pois é, no reino de Deus é diferente. Com Deus é diferente. Você precisa crer para ver. Não é ver para crer. Mas quando você crer, você irá ver. Amém? Então, nós precisamos desenvolver, alimentar a nossa fé. Deus quer reconstruir esse muro que para muitas pessoas está derrubado, que é o muro da fé. E esse muro é reconstruído
através da palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é quem nos dá todas as coisas. Então, eu quero orar nesse momento, diante dessa palavra, repreendendo toda palavra do inimigo sobre a sua vida, repreendendo a voz do inimigo na sua vida, repreendendo Satanás e seus demônios, repreendendo a voz da incredulidade que quer tirar você do propósito de Deus e declarar que, como Neemias declarou aqui, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Isso é fé. Ah, você está vendo isso, pastor? Não, eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Com os meus olhos espirituais, eu vejo Deus reconstruindo os muros na vida de muitas pessoas. E naquela área onde você está terrivelmente arrasado, abalado, destruído, Deus pode promover uma reconstrução. Então eu quero convidar você para orar comigo nesse momento sobre essa palavra. Nós precisamos aprender a orar sobre a palavra de Deus. Não é orar assim, aquilo que vem na minha cabeça, vou inventar um negócio aqui. Não. É diferente quando nós oramos a palavra. Quando nós oramos sobre a palavra. Porque aí nós estamos declarando as promessas de Deus. E Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Mas Ele vela para que a sua palavra seja cumprida. E a palavra liberada, ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Então creia nisso, meu irmão, minha irmã. Vamos orar em nome de Jesus. Você pode colocar aí, se você quiser, o seu pedido de oração. Mas eu estou pedindo que você escreva essa frase. Senhor, restaura o muro da minha fé. Restaura o muro da minha fé. Porque a fé é um fundamento firme. A fé é uma coluna na qual nós podemos nos apoiar. Ainda que não estejamos vendo, ainda que não estejamos sentindo, mas nós cremos. Nós cremos. E essa fé, ainda que seja pequena, ela tem o poder de operar grandes maravilhas. Amém? No nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos clamar a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Deus amado e querido, eu quero orar a Ti nesse momento, agradecendo ao Senhor pela Tua palavra, agradecendo ao Senhor por essas pessoas que acompanham essa mensagem e colocar diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Deus, restaura os muros da nossa fé. Restaura os muros da nossa fé. Em um momento da nossa vida, nós recebemos a Tua palavra, nós recebemos ela no nosso coração, nós tomamos posse, nós entregamos a nossa vida a Ti, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, muitas coisas fizeram com que a nossa fé se enfraquecesse. Porque muitas vezes nós oramos e as coisas não aconteceram, nós aguardávamos que as coisas saíssem de uma forma, mas elas saíram de uma outra maneira. Muitas promessas que nós aguardávamos e aguardamos ainda, deixaram de se cumprir e tudo isso, ó Deus, abalou a nossa fé. Mas nós sabemos que a fé é um muro essencial na nossa vida. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé nós não conseguimos vencer o nosso dia, a nossa semana. Por isso eu te peço, Pai amado e querido, restaura o muro da nossa fé. De alguma maneira, através do Teu Espírito, através da Tua palavra que foi liberada aqui, nós queremos ser cheios de fé. Nós queremos ter uma fé
suficiente para mover as montanhas que estão diante de nós. Em nome de Jesus, Deus, nós tomamos posse da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é o Deus que fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós decidimos nos levantar e agir, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas sabemos que quem fará essa grande obra, quem sustentará essa reconstrução é o Senhor. Nós temos fé nessa palavra e nessa promessa. Visita essa família, essa casa, essa pessoa que está me ouvindo, cujos muros foram destruídos, e restaura, Senhor, os pilares dessa família. Em nome de Jesus, restaura a fé dessa pessoa, que ela possa voltar a crer como ela cria antes, que ela acredite novamente no milagre que o Senhor irá promover aí nessa casa. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem porque ela tem o poder de transformar a vida de alguém. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. Se você quiser e puder, seja membro do canal e na descrição do vídeo tem várias formas de você apoiar esse projeto evangelístico. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. No final da transmissão aqui, no final do culto, eu vou orar por todas as pessoas que colocarem os seus pedidos aqui. Agradeço ao Superchat, que é essa contribuição que as pessoas conseguem fazer aqui no YouTube. Obrigado, Magali, pelo Superchat. Obrigado, Kleber Eduardo, por ter se tornado membro. Que Deus abençoe você por ter renovado a sua assinatura como membro, né? Eu vi que você já é membro aqui há 8 meses ou 18 meses. Fica um pouco longe para mim aqui. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que têm nos ajudado, que têm apoiado o nosso ministério, tanto aquelas que compartilham as nossas mensagens diariamente, como aquelas que nos apoiam financeiramente. Tem pessoas que entenderam, né, que somos um ministério de pregação da palavra e temos algumas despesas, como todo CNPJ que é criado aqui no Brasil tem uma série de impostos, de despesas, né, de compromissos, de obrigações que a pessoa tem que pagar, né, tem que andar segundo a lei. E nós somos um ministério, temos um CNPJ, somos registrados. Minuto com Deus tem um CNPJ e está na descrição aí, né? E é o nosso Pix também. Temos uma conta que é jurídica e você pode nos ajudar se tornando membro do canal, como esse nosso querido irmão acabou de se tornar, e adquirindo os nossos livros. Em breve a gente vai estar lançando outros produtos, né, como essa caneca aqui, que algumas pessoas têm perguntado. Em breve vai estar disponível, mas você pode adquirir os nossos livros. Esse aqui é um livro de devocionais, O Seu Tempo é Agora, um livro que tem 365 mensagens. E esse outro livro aqui é um livro para os casais, Casamento Firmado na Rocha. Esses 2 livros estão disponíveis pelo site da editora UP Books. Amém? Não deixe de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. É muito importante para nós, porque isso faz com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Nós estamos transmitindo nesse momento, simultaneamente, pelo Instagram, né? Tem várias pessoas aqui no Instagram, pessoas perguntando aqui, eu quero ser membro, a Cleidiana perguntando, para se tornar membro é lá no YouTube, tá? Eu convido você a dar uma paradinha aí no Instagram, corre lá no YouTube,
é Minuto com Deus também, e aí você pode se tornar membro do nosso canal. Irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra para que nós possamos orar. Para quem não sabe, né, para quem tem acompanhado somente o culto de domingo, eu tenho feito mensagens, transmissões ao vivo como essas aqui, todos os dias. De segunda a sexta eu tenho feito transmissões ao vivo aqui. Ontem eu conversei com uma pessoa e ela disse, eu acompanho o seu culto todo domingo. Eu falei, olha que legal, glória a Deus. Mas nós temos também mensagens diariamente. Ao meio-dia tem a oração da tarde, que é colocada aqui no nosso canal, que é colocada no Instagram. E às 8 da noite tem a oração da noite. Então, é sempre bom nós tirarmos um tempo do nosso dia para nos conectarmos com Deus, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. E eu convido você a estar conosco aqui diariamente. Além da mensagem Minuto com Deus, né, que é postada diariamente às 6 da manhã, naquele formato, né, que as pessoas gostam, de 4 minutos, 5 minutos no máximo, uma breve reflexão. Então eu convido você a acompanhar toda a nossa programação, no nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o poder da prática. Eu quero falar sobre o poder da prática. Eu refleti na palavra de Deus, né, em uma passagem específica aqui, e Deus ministrou ao meu coração sobre esse poder que há na prática da palavra. Nós temos ouvido muito a palavra de Deus. Todos os dias, de uma forma direta ou indireta, nós ouvimos algum ensinamento. Então, o problema não está na quantidade de cultos que nós presenciamos, porque nós já estivemos em muitos cultos. Eu me converti há mais de 25 anos atrás. Então, são incontáveis cultos que eu presenciei. E eu creio que muitas pessoas que estão acompanhando também têm a mesma realidade em sua vida. Já assistiu a muita mensagem, a muita pregação, né? Todos os dias ou todo domingo, no mínimo, a gente escuta algo da parte de Deus. O problema é nós sairmos de uma atitude somente de ouvir para uma atitude prática da palavra, porque aí a coisa começa a fazer efeito na nossa vida. Então, essa palavra de hoje é para que você reflita nisso. Até que ponto eu tenho sido somente um bom ouvinte da palavra? Eu preciso passar para um outro nível, que é ouvir e praticar. A gente ouve a palavra de Deus, a gente aprecia a palavra de Deus e às vezes a gente até fica pensando assim, meu Deus, que palavra abençoada, como o fulano deveria ouvir isso, não é? Como aquela pessoa precisava ouvir isso, mas a gente não se coloca como alvo de uma mudança provocada pelo Espírito Santo. Então, a palavra que eu quero trazer para você hoje, ela fala sobre esse poder que há na prática. Nós somos bons estudiosos da palavra, bons ouvintes, bons pregadores, até mesmo bons missionários. Mas será que temos sido bons praticantes da palavra de Deus? Eu quero sugerir que você coloque uma frase aqui nos comentários. Coloque assim, olha, eu decido praticar a palavra de Deus. Eu decido praticar a palavra de Deus. Escreva isso aí nos comentários. Ah, pastor, eu estou tão afastado das coisas de Deus. Profetiza aí então sobre a sua própria vida. Eu decido praticar a palavra de Deus. Quem faz a mudança em nós é o Espírito Santo. Quem provoca a mudança
no nosso comportamento é o Espírito Santo. E muitas vezes isso não é feito de uma forma instantânea, como a gente gostaria, mas pode ser um processo, pode ser algo que seja mais demorado, seja num prazo mais longo. Mas o importante é nós decidirmos no nosso coração obedecer a Deus, andar segundo a vontade de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui. Primeiro eu quero ler com você Lucas capítulo 6. Abra sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Eu estou com duas Bíblias aqui. Eu estou com essa aqui, que é a Nova Tradução Linguagem de Hoje, e estou com essa aqui, que é a Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto. Lucas capítulo 6, versículo 47. Abra sua Bíblia. O pessoal do Facebook que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Leila Oliveira, a Maria Cristina Batista, a Maria Soares. Eu não sei se é minha mãe chama Maria Soares, eu não sei se é ela que está acompanhando aqui pelo Facebook. Se for, dá um alô aí, mãe. Benção, mãe. O Reudimar, tá dando boa noite aqui. Todos escrevendo isso. Eu decido praticar a palavra de Deus. É pela fé que você escreve. Mas deixa eu ler com você Lucas capítulo 6, versículo 47. São palavras de Jesus, tá bom? São palavras ditas por Jesus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Deixa eu abrir aqui de novo, porque fechou aqui para mim. Lucas 6, 47. Só um instante. Nós estamos ao vivo aqui. Lucas 6, a partir do verso 47. Eu vou ler a NVI, a tradução NVI. Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha só que são três coisas. Aqueles que vão até Jesus, aqueles que ouvem a palavra dele e depois colocam em prática. Jesus diz assim, verso 48, é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Esse homem que ouve, que vai até Jesus, que ouve a palavra dele e que decide colocar em prática, é semelhante a uma pessoa que quando foi construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces firmados na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Obrigado, irmão Alex, pelo superchat. Deus abençoe você e sua família poderosamente e multiplique nas suas finanças. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, aqui está falando de Moisés. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Presta atenção. A fé nos faz dar passos importantes em nossa vida, apesar dos riscos que podemos correr. Moisés saiu do Egito pela fé. E ele não teve medo da ira do rei,
da ira de Faraó, mas ele perseverou, porque ele via com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Você acha que Moisés conduziu o povo ali, naquele momento de libertação do Egito, com as suas próprias forças? Não. O escritor de Hebreus está dizendo que ele conseguiu fazer isso pela fé. Apesar do risco que ele poderia correr, de ser morto, de sofrer um ataque de Faraó e seus exércitos, mas ele teve fé. A fé faz com que eu e você consigamos dar passos importantes em nossa vida, ainda que tenhamos que correr riscos. Às vezes você está receoso em tomar alguma decisão, em dar um passo importante aí, que vai ser necessário, você sabe disso e você está com medo, você está com receio. Tenha fé, porque a fé te dá coragem para você dar esse passo importante aí, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Presta atenção na diferença em quem tem fé e em quem não tem fé. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse passando numa terra seca. Mas quando os soldados egípcios tentaram fazer a mesma coisa, eles morreram afogados. A fé nos faz superar os obstáculos mais difíceis que tivermos. Pela fé, nós receberemos os milagres de Deus. Moisés estava ali junto com o povo, o mar à sua frente e o exército atrás dele. Ele orou a Deus, mas o que Deus falou com ele? Você lembra? Por que você está orando? Diga ao povo que marche. E Moisés, então, diante daquela palavra de Deus, atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse passando em terra seca. O texto diz que o mar se abriu e eles passaram. Então, e aqui o escritor de Hebreus, ele nos dá a chave para essa vitória, que foi a fé. Olha o que eu vou ler de novo. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Você está diante de um grande desafio. Você está diante de uma grande dificuldade. Receba a fé de Deus em seu coração. Em nome de Jesus. Deus te dará capacitação para enfrentar isso. Deus te dará um direcionamento, como a irmã está falando aqui nos comentários. A irmã Maria. Deus te dará direção, Deus te dará capacitação, porque nós servimos ao Deus do impossível. Aleluia. Pela fé nós conseguiremos superar os obstáculos mais difíceis, aqueles que forem aos nossos olhos assim intransponíveis. Pela fé nós conseguiremos superá-los, porque é pela fé que nós recebemos os milagres de Deus. Em Mateus capítulo 9, deixa aberto aí em Hebreus, no capítulo 11, mas abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 9, do verso 20 ao 22. Só para eu lembrar de um milagre de Jesus aqui, um apenas. Tem vários, mas esse aqui em especial eu quero mencionar. Mateus capítulo 9, do verso 20 ao verso 22. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, olha só, às vezes nós precisamos falar para nós mesmos.
Aquela mulher dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que é que você diz para você mesmo? Diante das suas limitações, diante das suas dificuldades, diante daquilo que você vem sofrendo. Aquela mulher disse para ela mesma: se eu tocar em Jesus, eu sou curada. E ela foi lá e tocou em Jesus. O verso 22 diz assim: voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Deus nos leva a conquistar milagres. Volta lá em Hebreus, volta lá para Hebreus no capítulo 11, versículo 30. Irmãos, de coração, eu peço que essa mensagem seja a resposta que muitas pessoas têm buscado, porque durante a semana eu recebo muitos pedidos de oração, muitas pessoas assim desesperadas, muitas pessoas lutando contra crises familiares, contra depressão, contra tentando se libertar de muitas coisas, mas eu peço que você tenha fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Obrigado, Sandra Góes. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó. Desculpa. Depois de serem rodeados 7 dias. Eu vou repetir para ficar mais fácil depois para fazer um corte, né? Se alguém quiser fazer um corte nesse trecho. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Olha só, eu estou falando sobre fé e atitude. Josué teve fé em Deus, de que ele venceria aquela batalha. Mas além da fé, ele seguiu a orientação do Senhor, que era a de rodear os muros da cidade durante 7 dias. E eles rodearam, e depois de 7 dias, os muros de Jericó caíram. E de acordo com o escritor de Hebreus, aqueles muros caíram por causa da fé. Então, a fé nos leva a conquistas que parecem ser impossíveis aos olhos das pessoas. Os muros de Jericó eram muros fortificados, eram muros fortalecidos. A cidade estava toda protegida, mas pela fé os muros dela caíram e o povo de Israel pôde conquistar aquela cidade. E eu termino com Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Eu peço que você acompanhe aqui comigo. Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Olha o que o escritor de Hebreus diz. O que mais direi? Ele falou de tanta gente aqui que teve fé e ele conclui: o que mais eu posso dizer a vocês? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Tantos eram os exemplos de fé que ele poderia ainda ter mencionado aqui. E aí ele diz no verso 33, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, pela fé, tiraram força.
Pela fé tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que a minha oração é para que o Senhor dê a você hoje uma porção dessa fé. Que ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, seja capaz de fazer com que você receba os milagres de Deus na sua vida. Seja capaz de fazer com que você conquiste tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Pela fé é possível conquistar aquilo que você tem sonhado. Pela fé é possível praticar a justiça, mesmo em um lugar onde esteja prevalecendo todo tipo de coisas erradas e contrárias à palavra de Deus. Pela fé, você será capaz de alcançar o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Pela fé, é possível se livrar do perigo de fechar a boca dos leões, apagar o poder do fogo e escapar do fio da espada. Deus te guardará, Deus te protegerá. Onde você estiver, Deus te dará livramento. Em nome de Jesus, pela fé. Ainda que você esteja se sentindo fraco, a fé do Senhor é capaz de te fortalecer, é o que o texto está dizendo. E mesmo que você não veja possibilidade de vitória, você se tornará poderoso na batalha. E você poderá colocar em fuga qualquer inimigo que se opor a você, em nome de Jesus. Seja na sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua própria mente. A fé faz de você um vencedor. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar hoje com você, para que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. Irmãos, presta atenção. A nossa fé, ela é fortalecida quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor.
E que amanhã seja um dia de bênçãos, de vitória, de milagre, de cura. Em nome de Jesus, que a tua paz seja um muro ao nosso redor. E que o teu amor nos envolva por completo, para que nós possamos prosseguir a nossa jornada com firmeza, com determinação e com coragem. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Jesus sabia que essa tentativa de acumular riquezas, ela estaria presente em todas as épocas. Jesus estava se dirigindo às pessoas daquela época, mas como Deus, em sua onisciência, ele sabia que essa tentativa de acumular riquezas estaria presente em todas as gerações, como está presente nos dias de hoje. Por isso, ele nos alerta que os tesouros terrenos, e aqui os tesouros terrenos, não se refere somente a dinheiro, a ouro, a dólar, o que mais? Bitcoin. Não é somente dinheiro. Os tesouros terrenos, muitas vezes, são as coisas passageiras que nós apostamos nelas. Por exemplo, status, poder, fama, reconhecimento, um título. As pessoas se apegam a tudo isso, se esquecendo que essas coisas são transitórias, são frágeis. Porque essas coisas podem ser destruídas. E aqui Jesus fala no texto que a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar esses tesouros. Então, acumular tesouros na terra é investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disposição em coisas que são temporárias. É construir a nossa vida sobre uma base que não é sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos, as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias.
Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.